Hoje em dia, eu até mostrei o vídeo, né, para você, ele conta história. A comunicação dele é muito boa. Ele, até pouco tempo, ele estava sem a estagiária na escolinha, né, porque ele consegue se comunicar bem com os amiguinhos da escola. É claro que, assim... Boa noite, seja bem-vinda. Agradeço por ter aceitado, viu? Eu que agradeço estar aqui também compartilhando a experiência que eu tive com você. E graças a Deus que eu conheci você. E o curso também, porque foi um divisor de águas aqui na nossa casa. Eu vou começar um pouquinho, então. Certo, fica à vontade, o espaço é seu. Tá. O Matheus, agora, ele está com 4 anos, né? Ele vai fazer 5 agora em janeiro. Mas, assim, tudo começou aos 2 anos, foi quando a gente começou a perceber, assim, a falta da fala, né? Que foi o principal... a principal dificuldade que a gente achou, né? Ele falava algumas palavrinhas soltas, mas nenhuma com sentido de comunicação. E ele tinha também um vocabulário próprio, né? Que só ele entendia aquilo que ele falava. Daí eu fui em busca, né, da pediatra, e aí ela me indicou uma neuro, e aí foi... Que bom. É verdade. Isso é raro. Apesar dela Vamos não chorar. acreditar também, porque, né, sempre aquela conversa assim, tem o tempo, cada criança tem seu tempo, ele ainda tem 2 anos. Como ele falava algumas palavrinhas soltas, então ela ainda tinha esse pé atrás. Mas mesmo assim ela me encaminhou para a neuro. Certo. Chegando na neuro, ela, mesmo não tendo um diagnóstico fechado, ela já me encaminhou para todas as terapias, né? Aí começamos com a fono, com a psicóloga, com a TO, e os exames, né, que foram pedidos, né, para saber se a audição dele era perfeita, se tinha alguma outra dificuldade, mas graças a Deus, assim, deu tudo normal. Chegamos às terapias. O Matheus, ele não interagia com os terapeutas. Ele não elas não conseguiam ter o contato visual com ele. Ele tinha, o interesse dele era totalmente assim com objetos. Quando ele era menorzinho, ele tinha mais ele tinha esse interesse por pessoas, por crianças, mas conforme ele foi crescendo, ele perdeu esse interesse, ele só queria saber de objetos. Ele gostava muito de vídeos, musiquinhas e brinquedos, né? E se você chegasse perto, se ele estava brincando de uma forma lá e você chegasse perto, ele já tomava de você, ele não deixava você brincar com ele sempre queria brincar sozinho, né? E aí foram 4 meses, né, de fono, de TO, de psicólogo, até que elas me chamaram e elas falaram que elas não conseguiam interagir com o Matheus, que as terapias não iam funcionar, até porque elas não estavam conseguindo chamar a atenção dele, né? Foi aí que eu fui para a internet, né? Eu falei assim, Deus, eu preciso de uma ajuda, porque os terapeutas não estão conseguindo ser... meu filho não está achando legal. Ele entrava na terapia... Ele chorava, Márcia? Desculpa Não interromper. chorava. Não chorava. Ele entrava, mas o interesse dele era restrito aos brinquedos. Ele já sabia onde tinha os brinquedos, e aí ele ia lá, pegava o brinquedo, e ele não aceitava, assim, o terapeuta tinha uma atividade para aquele dia, ele também não aceitava, ele só queria o que ele queria, tinha que ser aquele brinquedo, e ele queria sempre o mesmo brinquedo. Aí foi aí, né, que eu encontrei, na semana do autismo, eu assisti as lives, né, e assim, o que eu procurava era exatamente isso, era um treinamento para pais, né, eu queria uma coisa prática, porque a gente tem bastante curso na internet, tudo, mas assim, uma coisa mais teórica, tinha coisas assim que, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas eu não conseguia aprender, de verdade. Eu não conseguia passar para o meu filho, porque não funcionava as brincadeiras, né? Mas aí eu comprei o curso, o PAP, eu acho que eu sou da turma 5 ou 6. Nossa, você é logo do começo. 5 ou 6, eu sou dessa turma. Não estou com meu celular aqui não, porque eu tenho um salvo na frente, PAP, número da turma e a pessoa.
E aí eu fui aprendendo. A primeira lição que eu aprendi com você, Carla, foi fazer o meu filho prestar atenção em mim. Porque eu tinha a sensação, na verdade, assim, o Matheus, foi uma criança que nasceu, e aí, conforme ele foi crescendo, ele foi se distanciando da família. Ele não... No caso, só para ver se eu entendi, Márcia, ele foi uma criança que ele foi perdendo habilidades, foi ao longo do tempo? De socialização, De sim. socialização, sim. De Socialização, comunicação, não, mas de socialização, sim. sim. Dava tchau, parou. Isso. Ele dava tchau, ele fazia todas essas gracinhas, né, que as crianças fazem de bebê, ele fazia. De repente, ele parou e aí só ficaram as palavras soltas mesmo, né? Mas comunicação nenhuma. E não, né? Tudo ele falava não, não ficou. A única comunicação que ele tinha com a gente era não, 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 não. Pegava uma coisa dele, era não. Uhum. E aí, a brincadeira. Então, daí eu comecei a assistir os vídeos. A minha primeira dificuldade era em assistir os vídeos. De início, assim, porque eu queria assistir tudo de uma vez, porque eu queria fazer tudo, sabe? Aquela Normal. ansiedade. Ansiedade faz parte. Mas aí eu comecei a parar, eu falei, não, vamos lá, um de cada vez. O que eu quero primeiro? A primeira coisa que eu preciso fazer é que ele preste atenção em mim, né? Então eu fui lá para as brincadeiras, e assim, a primeira brincadeira assim que eu fiz aí eu comecei a prestar atenção nas coisas que ele gostava, né? Ele gostava de vídeos, de sons de animais, músicas, joguinhos educativos, ele gostava dessas coisas. Mas ele não olhava para gente. Aí o que eu fiz? Aí você tinha feito uma atividade lá, você tinha falado assim para a gente passar um batom, né? Ou então pegar um objeto assim, colocar pertinho assim para a criança olhar. Ele não olhava, né? Aí aí assim, através do PAP, Carla, eu desenvolvi também a minha criatividade. Que bom. Tem aula sobre isso também, né? Como ser criativo, porque precisa ser criativo. Isso mesmo. E aí, como ele gostava de vídeo ele aceitava bem, desenho, né? Ele gostava. E eu comecei a gravar vídeo falando com ele. Eu passava o batomzão vermelho lá e eu falava: Tipo a oi, mãe da nossa vida com a Alice. eu sou a mamãe, tudo bem? Olha, eu gosto de. Vamos brincar? Aí eu falava brincadeira, hoje nós vamos brincar de tal coisa. E aí, através desses vídeos, ele começou a prestar atenção em mim. E aí foi automático, assim, foi, sabe? Ele começou a prestar atenção, começou a olhar, né? E quando ele pegava um brinquedo, ele ia brincar, ele já me procurava, já procurava o meu olhar, assim, começou a me buscar, né? Porque ele era muito independente, ele não pedia nada, nem comida. E a gente achava Parece isso. que eu ia perguntar isso, como era a comunicação dele antes, né? E depois, né? Do papo, assim, só para eu entender. Ele Como era que ele pedia as coisas para você? Ele te fazia de instrumento? Puxava? não, nem assim ele fazia. Tudo ele pegava. Ele dava um jeito e ele pegava. Ah, tá. Sabe aquela criança que sobe na cadeira Sim, e independente, né? sobe no armário? Ele é esse tipo assim de criança. Ele se resolve sozinho. Então, Entendi. assim, até, né, até nisso, assim, ele não sentia necessidade nem de, eu não sei se porque a gente tinha uma rotina de alimentação que, assim, de horário, assim, né, café da manhã, almoço, jantar, lanchinho, tudo. Então, nem a comida ele pedia, nem fome, sabe? Nem de fome, ele não chorava, ele não pedia nada. Começou a seletividade dele também. E aí foi piorando, porque aí foi dificultando assim o que dá para ele comer, né? E ele não aceitava muito. Antes ele comia fruta, comia legumes. Hoje em dia ele não come nada disso, né? A alimentação dele é restrita, assim. Ele come arroz, feijão, carne, mas isso daí, assim, hoje em dia ele aceita alimentos novos, né? A fruta ainda não, eu ainda não descobri qual que é Qual preferida? qual que é a dificuldade ali. Não sei se é porque é gelado, porque não sei se é a textura. Eu e a Theo, a gente ainda não descobriu o porquê que ele não gosta.
A gente acredita que seja por causa do pai, porque o pai também não come nenhuma fruta. Depois você dá uma olhadinha, tem uma aula bônus do PAP sobre seletividade alimentar, não sei se você já viu. Eu convidei a Josi, ela é minha aluna do PAP também, nutricionista. Eu achei interessante porque nada melhor do que ouvir uma mãe de autista que é nutricionista, né? Foi bem legal. Tá na parte de aulas bônus. Acredito que vai te ajudar nessa parte, né? Porque como na minha área de atuação, né? Então eu prefiro chamar um profissional da área para falar sobre. Sim. Não é, Carla, da sua atuação, mas assim, olha, o que você me ajudou como psicóloga, você me ajudou como TO, porque o desfraude eu aprendi foi com você, sabe? Foi rápido ainda, assim, depois que eu consegui o contato visual dele, sabe, até esqueço a palavrinha que sempre... aquela atenção compartilhada, Atenção né? compartilhada. Foi assim, desenrolou. Hoje em dia, eu até mostrei o vídeo, né, para você, ele conta história. A comunicação dele é muito boa. Ele, até pouco tempo, ele estava sem a estagiária na escolinha, né, porque ele consegue se comunicar bem com os amiguinhos da escola. É claro que, assim, não são todas as palavras perfeitas, né, ele não fala, assim, Tem algumas trocas, né? algumas trocas, isso. Mas ele consegue expressar o que ele sente, né? Sentimentos, ele consegue expressar tudo, nossa, eu não sei nem o que falar, é uma alegria muito grande, assim, quando a gente vê o nosso filho evoluindo, né? E a gente fazendo parte daquilo, porque é o que você estava falando. São 30 minutos, são uma hora, sei lá, de terapia, mas quem passa mais tempo com eles são a gente. E quem conhece também é a gente, né? As preferências, o dia que ele está bem, o dia que não está, e assim, nossa, esse curso eu não sei nem como agradecer, porque assim, o que você passa, a vivência que você passa dentro do seu consultório com as crianças, né, até as experiências e as coisas que você, né, as dificuldades assim que você tem com as crianças, você passa e às vezes até uma dificuldade nossa, que a gente não percebe, e aí começa a prestar atenção no nosso filho. E você vai aplicando aquilo ali e vai desenvolvendo. E olha, assim, tanto que daí, né, fui em busca de uma outra fono, porque como aquela fono ele não tinha interação, então fui em busca de outra fono. Quando ele chegou, eu comprei o curso em fevereiro. Em março, ele já falava, assim, 2, 3 palavrinhas, assim. Ele já estava começando a falar e já se interessar, assim, pelas pessoas. Ele chegava no local lá da terapia, ele cumprimentava todo mundo. Oi, olá. Parecia candidato. Candidato. Eu tenho pacientes assim. Candidato. E aí, assim, Eu tenho que quando... falar, oi, gente. Ele chega, oi, gente. E tinha, assim, adultos até que estranhavam, né? Porque... E aí começou a pandemia, né? E aí ele não perdia isso, porque ele chegava... a terapia dele não parou com a pandemia, não parei de levar. Teve uma terapeuta que parou, mas aí entrou uma outra, daí, né, eu continuei mesmo assim, e intensificando em casa as atividades. Tanto que a gente chegava lá, ela passava algumas atividades, aí eu até mostrava, a gente já fez, tipo, sabe? Eu já fiz. E aí era bem legal. Ela até falava assim, vem trabalhar aqui comigo. Eu falei assim, eu aprendi tudo com a cara. Aí eu gosto quando as mães falam assim, eu já faço isso, eu fico, que legal, porque eu me sinto desafiada a estudar mais. Porque isso mostra que a mãe, a família é engajada, né? Que estuda, que pesquisa, que aplica. Então, se ela já sabe isso, então eu tenho a obrigação de estudar mais, né? O dever de buscar mais estratégias e brincadeiras e tudo mais. Então, eu acho isso muito legal. Muito legal mesmo. Ai.
Mas a nossa saga desafiadora, né? Mas quando a gente vê a evolução, às vezes demora um pouquinho, né? Você acha que não está funcionando, mas olha, é uma coisa muito rápida depois. Tinha coisa que eu ensinava para ele assim numa semana, e aí eu achava que aquilo não tinha tido resultado. Quando chegava na outra semana, ele estava falando ou cantando, sabe? Eu tinha o costume de cantar para ele, mesmo depois que ele dormia. Ele dormia e eu continuava, tipo assim, às vezes quando ele dormia rápido, às vezes eu começava a musiquinha e ele já dormia, e eu continuava cantando a musiquinha, ou então contando a história. E uma das primeiras frases que ele aprendeu é porque ele gostava muito da historinha dos três porquinhos. E aí aquela lá, abre a porta, né? Se você não abrir, eu vou soprar. Então a primeira frase que ele aprendeu foi a do lobo mau, né? Do lobo, abra a porta. E ele falava igual o lobo. Falava igual o lobo, abra a porta. E aí, né, eu comecei a aproveitar as ecolalias, né, para ter essa comunicação aí funcional. E foi aí que ele começou. Aí ele começou a pedir, as coisas, né? Ele começou a falar mamãe e papai, porque ele não falava mamãe e papai. Era uma das coisas assim que, né, Sim, a eu gente entendo. quer tanto ouvir, né? E assim, ele falava pizza, falava, sei lá, cachorro, gatinho ele falava, e não falava mamãe, ele não, ele não falava papai. Mas aí, conforme o treinamento aí, conforme as brincadeiras, uma coisa que eu também agradeço muito, Carla, que assim, eu tenho mais 2 filhos, né? Eu não sabia, achei que você tivesse 2. Não, eu tenho São mais 2. 3. Eu tenho um de 24 anos e um de 16 anos. E apesar de já ter os 2 filhos, já ter passado pela maternidade aí, você acredita que eu não sabia brincar? Eu não sabia brincar com meu filho. Eu, Acontece. eu queria. E com você eu aprendi a ser legal com meu filho. Eu aprendi a ser uma mãe divertida. Que bom, as crianças agradecem. Porque assim, às vezes a gente vai levando tudo no automático, né? O autismo ele traz isso pra gente, né? Ele tira o que é melhor da gente, né? Para a gente dar àquela criança, né? Porque assim, com a criança atípica é tudo automático já, né? Às vezes você não precisa se esforçar tanto, né? A criança já entende tudo. E né, no caso da criança atípica, não. Você tem que se esforçar mais, você tem que ser mais paciente, você tem que ser mais, né? Mais. Entendi. No caso, só o contrário. No caso, tem que se esforçar mais com a criança atípica, né? Ou eu vou falar autista porque às vezes a pessoa não sabe o que é atípica. Tem gente que Uhum. ainda não tem diagnóstico, aí pode não entender. Quando ela diz atípica, seria a criança autista, você teria que se esforçar mais, e a criança neurotípica, ou a criança que não é autista. Certo? Eu Porque digo no sentido. às vezes a pessoa ainda não tem o diagnóstico, aí não sabe o que é. Então, foi bom ter lembrado para explicar. Eu digo no sentido de criatividade, né? Assim, para brincar. E Quando você aí, entrou no PAP, só um minutinho, para ver se eu entendi certo. Você entrou em fevereiro do ano passado. Foi em isso, final de janeiro, acho que foi final de janeiro para fevereiro. Aí março foi a isso, pandemia. isso. O seu filho estava com quantos anos exatamente? Ele estava com 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses. Certo. Quando eu entrei no PAP. Ok. Então, as palavrinhas dele eram soltas, nenhuma com comunicação funcional. Funciona. Entendi. Funcional. Foi mais ou menos, Carla, 1 mês e meio, assim, que ele já começou a pedir as coisas pra gente. 1 mês e meio de curso, ele já começou a pedir, ele já começou a prestar atenção, assim, na gente, de casa, né? Eu digo assim, porque ele não tinha, como que eu falo, afinidade, nem com os irmãos ele não tinha afinidade. E aí ele foi se abrindo, foi, né, se deixando, porque assim, na verdade, assim,
os adolescentes, eles não entendem muito, né? Ah, a criança não quer, então fica para lá, né? Deixa Aí para lá, ainda mais desiste. o irmão. Aí Desiste desiste. disso, desiste. Mas aí ele começou a buscar, ele mesmo entrava, porque antes ele nem entrava no quarto dos irmãos, hoje, né? Aí ele começou a entrar no quarto, queria participar, queria interagir da forma dele, mas Sim, interagia. legal. Assim, você fez o curso, aplicou sozinha? Você pediu para que eles assistissem também? Como é que foi na sua casa, assim, essa dinâmica para aplicar as brincadeiras com o Matheus? Na verdade, eu assisti sozinha, mas aí eu passava para o meu marido, né? Eu ensinava as brincadeiras para ele, então a gente fazia junto. A gente fazia as brincadeiras junto, às vezes ele fazia sozinho também com o Matheus, né? Com os meninos, não muito, porque, sei lá, ele já ficava até tarde fora, não tinha muito tempo, né? O outro também. Mas hoje em dia eles bom, hoje em dia o Matheus mesmo, né, que busca a atenção deles, já se comunica, então assim, não precisa nem dos meninos irem atrás, ele mesmo que já vai atrás deles, né? Uhum. Mas aqui em casa foi assim, eu assistia e aí eu passava para o meu marido, até porque eu assistia, no início eu assistia as aulas depois que ele ia dormir, né? Porque ele teve aquela fase assim, do celular o tempo todo, né? Ele queria o celular. Então, assim, eu ficava meio que distante do celular para ele não querer, né? Pegar o celular. Então, porque se ele me via com o celular, ele já queria. Só um minutinho, Wesley, aprenda. Aprenda, por favor, viu? Essa é a dica, não ficar com o celular o tempo todo. Tá escutando, né? Ao vivo para 181 pessoas. Tá difícil aqui, viu? É difícil. Wesley sai do computador e vai pro celular. Difícil aqui em casa. Então, eu sou até meio suspeita, assim, porque o pessoal manda mensagem para mim, é muito difícil de responder, porque às vezes eu vou olhar só à noite, ou então, né, num horário assim. Hoje em dia eu ainda deixo ele jogar, né? Ele tem uns horários que eu deixo ele jogando, mas não como era antes, quando era, né, antes da gente descobrir o autismo, era bastante mesmo, porque ele gostava de desenho e a gente achava aquilo lindo, né? Ai, que legal, nossa, ele sabe mexer em tudo, a gente até que incentivava mesmo ele no É celular. interessante você falar isso, desculpa interromper, porque eu escuto muito isso. As mães, às vezes até pais, falam assim, mas nossa, ele não pode ser autista, ele é tão inteligente, porque ele sabe mexer em tudo no celular, ele baixa os jogos, ele apaga, ele faz tudo, não sei o quê. Né? Então, às vezes, as pessoas têm essa ideia. Né? Primeiro que autista não é burro, eu gosto de deixar isso bem claro, né? Porque quando a pessoa fala, porque ele é muito inteligente para ser autista, automaticamente você está afirmando o contrário, que autista é burro, né? Então, os autistas não são burros. E segundo, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? A criança, ela baixa uma vez, vê o adulto baixando. Às vezes, por exemplo, a criança, você pesquisa um desenho e fica lá salvo no YouTube. Então, quando a criança clica na lupa, já aparecem lá as opções, ela clica lá aleatório. E às vezes, como o autista gosta muito de repetir várias e várias vezes o mesmo desenho, né? Então, se ele assiste muito daquilo, o YouTube vai recomendar cada vez mais aquilo. Então, acaba ficando fácil mesmo. Mesmo a criança sem escrever, ela já consegue, entendeu? Achar as coisas e se virar. Então, foi interessante você ter falado isso, que às vezes alguns pais também se apegam a isso e acham que não precisa de intervenção nem nada, porque ele é muito inteligente, né, para ser autista. Enfim, mas Sim, continue. é o que a gente escuta muito. Ou que os desenhos estão ensinando, né? Tipo, ele não precisa de terapia porque os desenhos estão ensinando ele a falar. Então, isso Exa acontece muito também. exatamente, exatamente. Então, e interessante era isso, porque ele assistia bastante desenhos musicais, ele assistia bastante, e ele não falava, né? Se fosse para uma coisa que ensinasse, ele ia aprender, ele ia estar repetindo ali. E as palavrinhas que ele sabia mesmo, então, até assim, tudo com ele olha só, Ah, que legal. Você que desenha? eu que Ai, que lindo, os três porquinhos. a gente conta as historinhas, todas as historinhas, então tem que ter o bichinho, tem que ter o para ele manusear, né? E aí depois ele mesmo conta as historinhas.
até aqueles livrinhos, né, e hoje em dia, ele mesmo, ó, ele imprime, ele recorta e ele cola, ó. Que legal, aí ele já monta as coisinhas Ele dele. já monta. Cada historinha nova, daí ele, então vamos fazer. Só que aí ele já procura o desenho, ele manda imprimir, e aí ele recorta, e aí ele pede para colar, né? Ele cola, só que aí ele pede para eu recortar depois do papelão, porque fica duro. E tudo, e tudo. Aí assim, a gente, ó, aqui, tipo, Do isso aqui era Mário. era uma forma assim de chamar a atenção dele, né? Daí eu colocava as máscaras e a gente Porque ele saía joga bem, Mário, né? Ele joga Mário, né? joga. Os Mamãe fantasminha, aplicada. Ai, mas é a os fantasminha. fantasminha e assim, tudo que O que é que tua vê, mãe não faz para chamar a atenção do filho, né? O Sonic. Que legal. ele gosta bastante. E Ai, hoje tudo em isso dia para ele conseguir contato visual, né? tudo para conseguir o contato. E hoje em dia ele mesmo pede, ele pede tudo. Ai, é, tipo assim, eu comecei a fazer as historinhas sociais, né? Que você fala também. De quando Ótimo. ele tá nervoso, quando ele tá, né? Quando ele tá triste, não sei o quê. E aí ele mesmo vai lendo as historinhas. Eu falo, Ótimo. vamos lá, o que você está sentindo? Ele, eu estou triste. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer quando a gente está triste? Daí ele começa a contar a historinha. Ah, que lindo. Poste um videozinho, uma foto lá na comunidade dos alunos, por favor. Gostei muito da sua história social. Muito Tá bom, bonita. tá bom. Gostei. E Porque outros pais podem fazer, né, também. as historinhas, cara, eu também, eu faço historinhas assim, simples, né? Com Sim. 3, 4 palavras, para ele aprender a contar a história. E aí ele vai contando a história, e aí, tipo, eu não escrevo algum objeto, daí ele vai falando, né, os objetos que tem na historinha, e ele adora. E ele pede, mamãe, faz uma história. Oh, meu Deus, que lindo. Mamãe, faz uma história. Ai, eu sou uma fã muito, assim, eu valorizo muito a questão dos livros, então eu sempre levava livro para o consultório. Tinha criança que jogava o livro longe, rasgavam, meus livros sensoriais ficavam de perna todo que arremessar para baixo, mas assim, eu insistia. Uns gostavam mais, outros menos, eu respeitava, mas assim, era uma coisa que eu sempre valorizei e ainda valorizo muito, essa questão das histórias. Eu tenho um paciente que esse eu gosto de todos, obviamente, né? Mas esse, assim, a saudade aperta, porque ele foi embora, né? Um pouco antes da pandemia. Ele foi embora em janeiro do ano passado. E aí ele vai fazer 7 agora, final de novembro. E eu percebi que ele gostava muito de gibi, da Turma da Mônica. Ficava fascinado. E ele não lia na época. Eu comecei com ele, ele tinha 2 anos e 4 meses. Ele pegava e folheava, 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 folheava. E ele ficava assim, os olhos brilhavam, ele ficava muito feliz. Aí eu cheguei para a mãe, assim, ele vai demonstrar interesse por letras, tá? Não demorou muito, ele já começou a se interessar pelas letras, pelos números, mas eram mais as letras. E aí eu comecei a levar livros de animais, livros de tudo que ele gostava. Os gibis também, a mãe também trabalhando em casa. Só que, sabe, Márcia, não era com o objetivo de alfabetização, porque ele só tinha 2 aninhos, né? A gente estava ali usando aquilo para trabalhar a interação, contato visual, atenção compartilhada, imitação e tantas outras coisas que eu falo, né? Você sabe que me acompanha está cansado de saber. E vocabulário, obviamente, né? Compreensão também. E assim, hoje ele é um leitor muito, muito assim, nossa, ele me enche de orgulho. Ele lê muito, não só os gibis, ele lê vários livros, e o irmãozinho de 3 anos já está indo na mesma vibe, né? Já pega o livro, fica os dois sentadinhos, eles dormem no mesmo quarto, né? Aí a mãe conta a história para os dois, aí um dia um escolhe, outro dia escolhe. Aí quando foi um dia desse, a mãe falou comigo assim, Carla, o Tutu, que é o mais novo, né? O apelido é Tutu, Tutu escolheu o livro que você deu para ele. Eu disse, olha como o Tutu tá. Aí quando foi domingo, agora, antes de ontem, a mãe mandou uma foto, ele no carro, chegou me mostrando, porque eu sou assim, eu sou dessas mesmo, não sou quem me conhece. Ele no carro, lendo a dedicatória que eu escrevi no livro para ele. Eu vou postar nos stories depois. Eu sempre posto lá, porque ele me chama Tia Carla da Fome. Aí ele estava sentado no carro indo tomar sorvete, ele sentadinho lendo a dedicatória. Aí a mãe mandou foto e disse, eu acho que ele tá com saudade de você, viu? Aí pronto. Aí eu já comecei a chorar, né? Porque eu sou assim mesmo. Mas é isso. Então, eu valorizo muito os livros. E quando a criança começa de cedo, é mais fácil dela persistir, sabe?
Porque quando a gente já está mais velho, não é que a gente não consiga aprender, a gente aprende ao longo da nossa vida, mas a gente sabe que inserir novos hábitos é difícil. Eliminar hábitos ruins também é difícil. Então, se você já insere o hábito da leitura de criança, nossa, é outra coisa, totalmente diferente. Né? Sim. Então, assim, você está de parabéns, assim, eu valorizo muito isso, as histórias ajudam muito, não só na fala, mas na compreensão do mundo, a narrativa é muito importante, né? Porque a gente vai falar as coisas, a gente tem que ter um fio condutor, né? Um início, meio e fim, né? A gente precisa realmente passar a nossa mensagem de uma forma que o outro compreenda. Eu tenho muita dificuldade de assistir filmes que começam pelo final, é uma dificuldade minha. Ou então filmes que no meio do filme começa a voltar no tempo, aí depois volta para o presente. Eu assisti uma série assim semana passada, espanhola, eu me perdi toda, mas depois eu fui, porque eu estou acostumada com essa sequência, né? Início, meio, fim da narrativa. E aí quando eu assisto um filme, uma série que mistura esses tempos, aí eu fico perdidinha. Mas a narrativa é importantíssima. Então, e isso da narrativa foi o que motivou essa entrevista, né? Você mandou um zap para mim, do número de suporte dos alunos. Ai, Carla, eu quero compartilhar com você esse vídeo, porque o meu filho está contando história, ele não falava nada e tal. Agradeço muito a você, o papo, e você mandou o vídeo, eu fiquei emocionada, eu disse, mas eu vou chamar ela para entrevista. Porque ela tem que contar a história dela ao vivo. Eu fiquei muito feliz, assim, fiquei muito emocionada. E ainda mais contando história, né? Aí você já foi no meu ponto fraco, né? Se contando história, eu fico muito orgulhosa, porque eu tenho muito orgulho das minhas Verdade. alunas. E música também. Ele canta musiquinhas, ele cantarola o dia inteiro. Oh. Eu não sei se você lembra do cantinho que eu fiz para ele na cozinha da minha casa. Foi você! Eu sabia da história, mas não lembrava o nome da aluna. Que você botou a mesinha com os brinquedos, os livros, para ele ficar ali enquanto você cozinhava. Isso. Então, assim, ele fica, né? E a gente brinca muito de muito jogo educativo, assim, que ele gosta muito, né? Dessas coisas de montar, tudo. Lego, adora Lego. Não pode ver um Lego que quer. Então, e aí ele fica cantando, ele vai montando e vai cantando, sabe? E aí, assim, eu coloco bastante música, eu coloco música instrumental. Eu percebo que ele fica bem, como que eu criativo. Criativo. Centrado, isso mesmo. Fica centrado, e aí, tipo assim, ele acaba uma atividade, ele já procura outra. Quando a gente, né, quando eu comecei a assistir as aulas do PAP, então todo dia a gente tinha uma brincadeira. Aí começou a virar um hábito, todo dia ele acordava, ele queria brincadeira. Eu já deixava a brincadeira pronta. Ai, que legal. Eu deixava a brincadeira pronta, que a gente ia fazer naquele dia, na mesinha já. Então ele acordava, ele já corria, antes de tomar café, ele já corria para lá, e aí a gente já ia brincar. Ele não tinha ainda um vocabulário assim, né, muito amplo. Mas aí ele já sabia, vamos brincar. E, sabe, isso enchia de alegria, porque até pouco tempo, foi assim, eu digo assim, pouco tempo que eu falo assim, ele não interagia, ele não queria, né, contato comigo, né? Não que ele não me amava, ele me amava. Sim. Mas ele não conseguia se comunicar comigo. E conforme eu fui aprendendo as brincadeiras, né, eu entrei no mundo dele, porque acho que antes eu era muito intrusa. A gente tem aquele costume, né, de ficar, ai, filho, que é isso? Ai, filho, que é aquilo, sabe? Ai, e a criança olha para você e... Ou então, não é assim que brinca, tá errado. Aí vai lá e desfaz a brincadeira. Isso mesmo. Aí Acontece, né? eu fui aprendendo que eu tinha que respeitar o limite dele ali, o que ele queria fazer, e eu ia brincando junto com ele ali. E aí ele foi, então tá bom, então ela sabe brincar comigo, deixa eu deixar. Mas é isso mesmo. E assim, Márcia, se você quiser complementar com mais alguma coisa, fica à vontade. Eu só queria também que você falasse um pouco assim das dificuldades que você teve, né? Porque as dificuldades elas fazem parte, né, do processo. E eu queria saber assim, quais foram as principais dificuldades. Você falou um pouquinho do celular, que ele gostava muito do celular, né? Você fez o vídeo, achei muito legal. Você fez videomodelagem. Com ele, usando você mesma, né? Você poderia mostrar outras crianças, outras situações, mas você usou como você queria que ele interagisse com você, você fez vídeos seus, achei fantástico.
Vou indicar isso para os meus alunos e clientes de consultoria, porque geralmente eu peço para que os pais coloquem os vídeos da própria criança, ela sozinha, brincando, ou ela brincando com o pai ou com a mãe, mas assim, eu não tinha pensado nessa possibilidade tipo, da mãe fazer um vídeo para a criança, para que ela assista, né? Já que ela não olha para você, ela vai te ver, né? Olhar para você pelo vídeo, achei fantástico. Mas assim, quais outras dificuldades você teve assim nesse percurso e como você superou? E está superando também, né? Sim. Só para não fugir do assunto, Certo, Wilson. até quando ele está assim, às vezes ele está um pouquinho mais irritado, um pouquinho mais agressivo, assim, que eu falo, no sentido de tudo irrita ele. Tem dia que ele, né? A gente é assim, né? Imagina eles assim. Tem dia que ele está irritado, até assim, alguma mudança na escola, ele fica mais irritado. Ele tem o costume assim de meio que descontar na família, né? Tipo, o irmão chega perto, ele já dá um chute. Ele não faz isso na escola com os amigos, mas quando chega em casa ele faz com os irmãos, né? E aí, o que eu faço? Eu coloco fotos abraçando o irmão, eu imprimo as fotos e coloco lá perto da cama dele, tipo, ele abraçando o irmão, beijando. E aí, você acredita que ele fica bem mais carinhoso? Vê Você aquela mostra, né, o comportamento esperado, digamos assim, né? Isso, isso. Boa, gostei. Então, Carla, a principal dificuldade era essa, assim, ele aceitava, né? Ele aceitava ir na terapia, porém ele não participava. O interesse dele era totalmente assim por objetos, né? E ele não aceitava a demanda. Ele era bem flexível, assim. Ele não era aquela criança de ficar chorando, sei lá, esperneando, mas ele não aceitava, tipo, e todo mundo respeita, né? A criança não quer, não quer. Hoje em dia, assim, as dificuldades ainda que eu enfrento é a seletividade alimentar, que eu ainda É não. verdade, você falou, desculpa. A seletividade. É, em relação, assim, à coordenação motora, assim, tem coisa que eu acho que ele não faz, mas não é nem porque ele não sabe, é porque a mãe faz ainda, eu ainda não. Okay. Tipo, comer, ele não come sozinho ainda, né? Algumas coisas ele come sozinho, mas, mas ele sabe fazer tudo isso, né? Mas ele espera ainda muito de mim ainda em relação a isso. Acho que a culpa também não é, eu não acho, a culpa Tranquila. A é Theo vai minha. te ajudar muito também nesse sentido, assim. Vai te Sim, ajudar, sim, a Theo vai te sim. ajudar. E assim, na parte da comunicação, assim, você falou do contato visual também, eu tô lembrando, tô relembrando do Uhum. início. Você falou do contato visual, que ele não conseguia chamar a atenção dele e tudo mais. Aí hoje ele já consegue olhar bem, né, interagir, fazer atenção compartilhada, imitar com vocês e com as outras pessoas também? Também, também. Na Ele chama terapia? na terapia, ele chama atenção, ele assim, ele é uma pessoa totalmente comunicável, assim, ele interage com todo mundo. A gente está na rua, assim, às vezes parado, né? Tá andando na rua, ele cumprimenta todo mundo da rua. Ele vai cumprimentando, olá, tudo bem? Principalmente quando vê um grupo de crianças, assim, ele até corre, assim, para perto delas. Na verdade, hoje em dia, eu não consigo ver a diferença do meu filho para outras crianças, assim, em relação à comunicação. Eu percebo assim, ele tem dificuldade de falar algumas palavrinhas, né? Que não sai assim a palavra perfeita, mas ele se comunica muito bem, ele sabe expressar o que está sentindo, o que quer, ele pede. E quando ele não sabe o nome de alguma coisa, ele pergunta: o que é O isso? que é Como isso? chama isso? A Ele fala. pergunta, o que é isso? Não está na fase dos porquê, não? Por quê? Por quê? Até A passou fase, já, até passou já, Carla. da Já fase dos passou da porquês? fase até. Que Nossa, perguntava muito por quê, tudo era por quê. Mas hoje em dia, se ele não sabe alguma coisa, ele já pergunta: o que é isso? Para que isso? Olha, eu falo assim que as dificuldades, assim, a maior dificuldade foi essa, foi da interação, né, dele se interessar,
pelas pessoas, né? Pelo contato, porque o que a gente vê, a gente aprende, né? Então ele não olhava para ninguém, não tinha como ele aprender, né? Imitar, né? Não prestava atenção. Exatamente. E a maior dificuldade foi essa mesmo, era o contato, a fala, né? Que veio, graças a Deus. Que bom. Veio. A gente se sente insegura, né? Porque nem sempre vem. No caso do Matheus, veio rápido o contato. Talvez ele tinha que aprender, né? Que eu não sei nem explicar o que aconteceu aí nesse período aí. Eu não sei se foi a busca. Eu comecei a a ver os vídeos, aí eu fazia as aulas sempre com ele, não toda hora, claro, né? Porque acaba sendo uma coisa desgastante para a criança, mas ele começou a sentir a necessidade acho que ele começou a sentir prazer em falar, né? Em se comunicar. E aí. E ele entendeu também a função, né? Porque a gente utiliza a comunicação para trocar informações, trocar experiências, para falar sobre as nossas necessidades que foram atendidas ou não, para expressar as nossas emoções, né? E você soube trabalhar tudo isso muito bem com ele. Porque, infelizmente, algumas pessoas acham que falar é só ficar falando palavras aleatórias. Por exemplo, filho, fale bola. Aí a criança fala bola. Aí a criança fala bola. Aí ela repete, né, faz o movimento da boca, articula direitinho os fonemas, só que aí depois ela não usa a palavra bola dentro de um contexto, né, ela só repete quando você pede. Então, por isso que eu digo que a gente precisa ampliar a consciência mesmo sobre a comunicação, e ver que ela não se restringe a só você mexer lábio, língua e bochecha. É importante, né, as estruturas, elas se movimentam, elas precisam, porque às vezes quando a criança é muito hipotônica, né, muito flácida a língua, tem dificuldade para pronunciar alguns fonemas e tal. Então, a fala, ela é importante, a gente precisa trabalhar essa parte, mas não é só assim que a gente ensina, né? Você trabalhou muito bem a comunicação e a linguagem como um todo. Apresentou o mundo para ele. E você falou assim, não sei o que aconteceu, você respondeu no início, eu me tornei uma mãe legal, eu me tornei uma mãe divertida, eu comecei a seguir o interesse dele, eu mostrei para ele que estava tudo bem ele brincar do jeito dele, né? Você falou isso o tempo todo, depois quando você reassistir a aula, a entrevista, você vai ver que você mesma já respondeu a sua pergunta, entendeu? Eu comecei a me aproximar dele, sem ser invasiva, né, de mostrar que estava tudo bem, se eu ficar ali, que eu não ia bagunçar a brincadeira dele. Então, você foi realmente, o que eu costumo dizer, uma aluna muito aplicada. Que foi Obrigada, lá eu e aprendi. E eu aprendi com você. Eu aprendi com muito você. aplicada. Como você está falando agora, a gente passou pela primeira fono, né? Que aí ela não conseguiu o contato com ele. Aí nós fomos para uma outra fono que acontecia exatamente isso que você falou. Eram palavras soltas que eram passadas assim para ele. Vinha assim, eu perguntava, né? Como que eu posso ajudar ele em casa, tudo? E aí vinha assim as palavrinhas para a gente ficar treinando durante a semana, mas aí eu não via função naquilo, né? Nas palavrinhas. Eu não conseguia o contato visual dele, então assim, eu não conseguia interagir com ele no banho, no almoço, no jantar, né? Nos Dia a períodos dia. que a gente estava juntos, eu não conseguia. E aí foi por causa dessa dificuldade aí, né, de ter esse apoio aí de o que fazer em casa, o que eu posso fazer para ajudar. Foi aí que eu fui para a internet buscar, e aí, graças a Deus, eu encontrei você. Você me viu ontem no convite para a Semana do Autismo, foi? Me Isso mesmo, convidando para a Semana do Autismo. isso mesmo. Eu vi no YouTube, aí depois eu vi no Facebook também, e aí eu me inscrevi, e aí, assim, o que mais me chamou a atenção era porque você ensinava na prática, né? Você Sim. ensinava o que você passava ali dentro do consultório ali com seus pacientes e aí você ensinava para gente. Eu falei assim, é isso que eu quero, gente, é isso. É porque tem muita coisa que dá para pai e mãe fazer, sabe? Não é questão de técnica fonoaudiológica, mas assim, estratégias, brincadeiras, atividades que vocês conseguem fazer, entende? Não tem por que a gente ficar
guardando isso, né? Conhecimento a gente tem que compartilhar, né? Porque é o conhecimento aplicado, principalmente, que gera a transformação, né? A ação que gera a transformação. Então, eu tenho conhecimento, eu compartilho o conhecimento, você aplica o conhecimento e você tem a transformação que você deseja, que é ajudar o seu filho. E é assim que as coisas acontecem. E, infelizmente, ainda não acontecem com todos os terapeutas. Ainda tem terapeuta, não só fono, psicólogo, TO, que acha que esse conhecimento tem que ser somente restrito aos profissionais. E que pai e mãe não tem que se meter em nada, que não precisa saber nada e tudo mais. E eu fico muito triste, porque quem perde é a criança, né? Porque dá para vocês fazerem muita coisa em casa. E dá para fazer muita coisa legal. Você tá acompanhando o desafio? Está participando das alunas do PAP, lá na comunidade? Eu fiz o primeiro. O segundo eu não comecei, porque a gente vai viajar e aí eu não vou conseguir continuar. Mas o primeiro eu fiz. Pronto. Eu lembro que tinha uma Márcia lá, mas eu não sabia que era você. Mas assim, Márcia, assim, quando você fez a Semana do Autismo, que depois você soube da oportunidade de participar do PAP, assim, você teve alguma dúvida? Se você ficou com receio, se você ia conseguir aplicar pelo fato de você não ser terapeuta, se você, como ele não prestava muita atenção, você ficou na dúvida, assim, será que ele vai prestar atenção? Será que ele vai gostar? Ou não, você disse, é isso e pronto. Vou com medo mesmo. Exatamente. A minha preocupação era essa também, né? Porque a gente tem esse pensamento de que a gente não consegue porque a gente não é formado, né? Eu não entendo disso. Ainda mais assim, o autismo para mim foi uma coisa muito nova. Eu conheci o autismo através do meu filho, né? Eu não conhecia o autismo. Então, assim, era tudo muito difícil, tudo assim, eu achava assim, tudo um bicho de sete cabeças, sabe? E era o que era também passado assim para mim assim durante as terapias, como a própria terapeuta às vezes não conseguia interagir com ele, eu falava, se ela não está conseguindo, eu não vou conseguir de jeito nenhum, como que eu vou fazer? É verdade. Realmente deve ter passado muito isso na sua cabeça. Então, eu fiquei muito aflita, e aí foi quando fui em busca de conhecimento. Eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Até comecei a pensar, eu preciso estudar, né? Eu vou estudar. Só que assim, quanto mais eu lia, mais confusa eu ficava, porque é muita teoria, muita teoria, muita teoria, a gente não consegue aplicar, eu não conseguia resultado, e eu chorava, nossa, eu chorava muito. No começo eu chorei bastante, e foi bem difícil, Não entendo. mas eu fui aprendendo, Sim, sim. fui aprendendo. Agradeça ao Wesley, porque eu não sabia que o Wesley era autista, né? A gente já está junto há quase 9 anos, mas sempre trabalhei com criança, então. E aquela coisa, quando a gente namora, a gente não está junto o tempo todo. E quando a gente casou, eu quase nem ficava em casa também, porque eu ficava no consultório, escola. Quando estava em casa, era fazendo live, ela, aula, essas coisas, ficava mais final de semana. Então, era muito pouco contato. E depois da pandemia, que a gente começou a conviver 24 horas todos os dias, eu comecei a observar, e minha sogra já vinha trabalhando isso no tempo, já falando sobre isso e tal. Mas, assim, ele sempre foi muito objetivo, ele sempre foi muito, muito prático. O negócio dele é assim, tem um problema, às vezes eu fico lá, não, porque isso aconteceu, mas isso aí depois, mas aconteceu isso antes, eu queria olhar para mim e falar assim, você quer reclamar ou você quer resolver? Ele sempre foi assim, sabe? Isso me estressava. Mas, assim, por que eu estou falando isso? Porque, graças ao Wesley, ele me ensinou a ser mais didática, a ser mais prática. Porque eu sou uma pessoa subjetiva. Eu sou uma pessoa subjetiva, eu sei disso. Eu gosto de filosofia, sociologia, de literatura, eu gosto das coisas mais abstratas. Ele já é mais objetivo, já é mais. Sabe? Então, a gente se ajuda, né? Hoje ele aprendeu a ser mais subjetivo por causa de mim, eu também aprendi a ser objetiva com ele, e a gente vai trocando. Mas sempre que as pessoas me agradecem, porque você é muito didática, porque você é muito prática, não sei o que, não sei o que, eu sei que ainda tenho que melhorar muito, porque eu tenho uma tendência mesmo a ser prolixa, mas assim, eu agradeço a ele, e ele sabe disso, e fica todo orgulhoso.
Se achando, fez coraçãozinho aqui, mas tudo bem. Mas é isso. Esse mérito é dele, porque, assim, eu sempre fui muito estudiosa, mas às vezes eu ficava muito assim, eu fazia um curso, li um livro, aí eu então tenho que fazer outro curso, aí eu tenho que ler outro livro, não sei o quê. Aí ele dizia, minha filha, pare e aplique. Fez um curso, antes de entrar em outro, aplique o que você aprendeu. Você tem que aplicar, porque o conhecimento pelo conhecimento sem a prática, ele é morto. Então aplique, tenha resultado, depois você faz outro. Aí eu disse, mesmo, né? Então é isso aí. Aí eu pego assim o livro, antes eu pegava o livro, eu ficava, eu tenho que ler esse livro todo, eu tenho que ler tantas páginas por dia, eu tenho que não sei o que, eu ficava assim, me cobrando ansiosa. Hoje não, eu pego, leio o capítulo todo, pronto, vou aplicar. Depois eu volto, entendeu? Depois eu volto e leio outro capítulo. E assim que agora a minha vida é muito melhor, muito mais leve, muito mais feliz e muito mais prática também, né? Porque eu consigo juntar as duas coisas. Isso que importa. Exatamente isso, Carla. Assim, ó, no comecinho eu consegui, né, o contato visual dele, consegui a atividade compartilhada, mas assim, como eu queria fazer tudo de uma vez, tinha coisa que passava, eu não conseguia aplicar, né? Aí que eu comecei a fazer, eu comecei, tipo assim, eu via um pedacinho lá da sua aula, daí eu fui repetindo, né? Conforme mesmo quando ele já conseguia fazer, tinha as habilidades, eu fui repetindo, eu ia repetindo aquelas brincadeiras. E aí, cada vez assim que eu fazia, era melhor, entendeu? E aí eu fazia, tipo assim, eu via uma brincadeira, eu vou fazer essa brincadeira. Tipo, eu não assistia mais o vídeo, daí eu ia fazer aquela brincadeira, me dedicava àquela brincadeira e procurava uma outra maneira de conseguir aquele objetivo daquela brincadeira também. Tipo, eu procurava uma outra brincadeira que tivesse o mesmo objetivo, isso que eu quero dizer. Fazia variações, né? Eu também ensino variações, né? Isso é importante. Sim. E aí eu fui fazendo isso. Aí eu voltava, aí eu via outra brincadeira, ia fazendo, ia voltando vídeo, tanto que até hoje eu volto ainda lá. Eu volto e eu vou, porque tem coisa que às vezes assim, não é que às vezes não é o interesse da criança, né? Às vezes não é porque ela não consegue, é porque não é o interesse dela. Então, e às vezes não é o interesse naquele momento, mas daqui a pouco ele se interessa por aquilo. Então Sim, que é o expandir, né? Você começa pelo que a criança gosta e depois expande. Geralmente as pessoas fazem o quê? Começam, ele gosta de carro, vou começar pela bola. Porque acha que assim não vai reforçar o que a criança gosta, porque acha que a criança só vai querer brincar daquilo. Quando, na verdade, o caminho que eu ensino é você começa pelo carro e depois expande. Era isso que eu fazia. Eu começava com um carro pequeno, aí depois é para um caminhão que eu tenho, que está lá no outro quarto. Aí ele até mostra esse carro. No parque você vê um caminhão grande e colorido que abre a porta assim. Pronto, eu levava aquele caminhão e botava os animais para dentro. Aí fazia a fila, principalmente os que gostavam de enfileirar. Enfileirava. Agora é a vaca, aí colocava. Agora o boi, a vaca, a mesma coisa. Cachorro, au, au, aí colocava. Aí eles não gostavam de animal, começavam a aceitar os animais da brincadeira, entendeu? Aí eu ia expandindo. Eu sempre fiz dessa forma. Porque você ignorar o interesse da criança é começar pelo caminho mais difícil, sabe? Às vezes dá certo, mas dá mais trabalho e não é divertido. E para mim tem que ser legal. Tem que ser divertido. Se não for divertido nem para criança nem para adulto, para mim aqui não faz sentido. Sinceramente, é assim que eu trabalho, é assim que eu funciono. Quem me conhece sabe. Então, tem que ser divertido. Ontem eu comecei um trabalho voluntário e aí essa história me marcou muito, porque na ficha vinha dizendo que ele vomitava, né? Sempre que ele entrava na sala, ele vomitava. E aí, só que eu esqueci. Porque assim, eu não gosto também de deixar a criança marcada, tipo, ele é a criança que vomita na sala, sabe? Eu peguei as fichas, li das 4 crianças e eu esqueci quem era que vomitava. Deletei da minha memória. Aí quando eu abri a porta, ele tava em pezinho, fiz, olá! Aí eu tava de máscara, né? Mas assim, ele olhou para mim e tal, aí eu, olá! Aí eu disse, eu vou no banheiro, vou já. Aí ele ficou parado assim, olhando para mim, ficou rindo. Aí quando eu voltei, os pais disseram, acho que ele gostou de você, porque ele ficou parado, ele ficou te esperando, não sei o quê. Aí eu disse, eu nem lembrei nada. Aí eu, então vamos entrar. Entrando, tá, vou resumir a história, porque a história aí entrou. Aí ele entrou, olhou para a sala e tal, mas aí ele já ficou assim, né? Quando fechou a porta. Aí não demorou 5 minutos, ele vomitou um pouquinho. Aí o pai brigou com ele, né? Não, vem Mia. Aí o pai brigou com ele, não faça isso, não sei o que, isso é coisa da sua cabeça, é psicológico, não é para vomitar, não sei o que. Aí começou meio que chacoalhar ele, né? Assim, no nervoso, né? Acho que também o pai sem saber o que fazer, porque ele já estava fazendo isso sempre. Tinha vomitado com o psicólogo também.
Aí perde a viagem, né? Perde a sessão. Aí ele vomitou mais. Aí o pai foi limpar ele, né? Foi dar um banho lá no fundo. Eu fiquei conversando com a mãe. Ela explicou como isso aconteceu, aquela coisa toda. Eu falei assim: olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir a porta, vou desligar o ar e vou abrir a janela, né? Vou abrir as 3 janelinhas que tinha lá, umas frestazinhas assim de madeira, e a gente faz com a porta aberta. Porque aí, se ele sentir vontade de sair, ele sai. Ele não vai sentir na sala fechada, né? Aí, quando ele voltou, eu só fiz isso. Foi o primeiro contato que eu tive com ele, né? Eu perguntei se ele gosta de quê. Aí ela disse de bola. Aí eu olhei na sala tal, né? Que era o primeiro dia, eu tava conhecendo a sala agora, os brinquedos também. Aí eu procurei uma bola de boliche, aí dei pra ele. Ele gostou, mas não muito. Aí eu vi uma bexiga cheia, aí dei pra ele. Pronto. Esse menino virou meu melhor amigo. Não queria mais ir embora, deu trabalho para ir embora. A sala estava toda equipada de brinquedos, assim, porque a associação fez uma rifa, enfim, eles conseguiram muitos brinquedos com dinheiro, né, da rifa e tal. Mas ele não quis saber de nada. Ele só quis a bexiga. E a bexiga não estava cheia, cheia. Ela já estava já quase secando, já estava assim, sabe? Aí eu jogava para ele, 1, 2, 3 e já. Ele jogava para mim. Aí eu batia na cabeça dele, tonho, joga para a mamãe. Ele jogava para a mãe. Teve hora que eu disse, joga para sua mãe. Aí ele olhou para a mãe, apontou para a mãe, mas jogou para mim. Ele não sabia que eu jogava. Aí eu disse, agora você vai para casa, viu? Tchau, depois você volta. Aí eu vi, essa bexiga é sua. Aí eu dava a bexiga para ele ir embora. Ele me devolvia, jogava para mim de volta. Aí eu disse, eita, vou dizer para ele ir embora agora. Aí eu disse, ai meu Deus do céu. Mas assim, eu fiquei pensando, eu voltei para casa muito reflexiva sobre isso, né? Porque ele ficou na sala, ele não vomitou mais, e ele depois virou meu amigo, entendeu? Com uma coisa simples, só porque eu perguntei para a mãe o que ele gostava e ela me disse, e porque eu também percebi que ele não gostava de ficar em local fechado, por algum motivo, ele não gosta de ficar em local fechado. Aí os pais acham que é porque ele ficou internado 15 dias e tal, mas assim, eu não estava de jaleco, porque eu não uso, né? O espaço era uma casa, não era um hospital, mas mesmo assim, não sei. Talvez tenha relação, talvez não. Então, assim, só o fato de eu ter mostrado para ele que ele podia se sentir seguro e confiar de estar ali comigo, a sessão rendeu. E ele não ficou forçando o vômito, entendeu? Então, assim, são essas coisas, né, que a gente também tem que entender que ali é uma criança que sente medo, né, que sente tudo, porque ela é um ser humano, só que tem uma questão aí que às vezes a pessoa não consegue se comunicar, né? Então, como é que ele vai chegar e dizer, olha, eu tô com medo de ficar nessa sala aqui fechada, e aí eu vomito, que é para você me tirar da sala? Ele não fala, ele só se comunica. É o que ele fala. Só. Não, gestos, muito pouco, só apontar, mais nada. Aí, na hora de ir embora, eu disse, tchau, viu? Tchau. Aí eu disse, posso dar um abraço? Foi muito engraçado. Eu disse, posso dar um abraço? Aí ele fez. Aí eu, pronto, eu me contento com o abraço. Eu me contento com o tchau hoje. Mas ele deu tchau. Então, assim, ele é uma criança que ele já tem 4 anos, ele usa pouquíssimos gestos, ele não fala, ele não se comunica por comunicação alternativa, nada. E ele fica no ambiente fechado, e ele fica, acho que, não sei se é claustrofobia, não sei, não é minha área, né? Mas ele fica realmente nervoso, aí ele começa a forçar o vômito para poder sair. Eu já tive paciente, Márcia, que fazia cocô na sala, para sair da sala. Paciente que já era desfraldado, que forçava, você via que ele forçava. Esse mesmo paciente, ele secava uma garrafa dessa durante o caminho da casa até a clínica do Uber, que era para fazer xixi na sala e sair. Entendeu? Olha. Então, são essas coisas. A criança não se comunica, a gente tem que ficar lendo o não verbal, né? Peraí, ainda que Mia está fazendo bagunça. Ela está clicando ali no. Mas tire Mia ali do computador. Desculpa, ela está ali deitada no teclado do notebook, está mexendo em tudo aqui. Mas, enfim, de toda forma, são essas histórias. São muitas histórias, né? Que a gente vai lembrando das coisas, mas só para a gente ver como é. Caiu? Acho que foi a. Gente, voltei, desculpa. Não foi a gata, não, foi eu mesmo sem querer. Foi eu. Ela foi a minha. Não foi a minha, não. Dessa vez foi eu, porque eu cliquei sem querer. Eu ia minimizar aqui o negócio que ela estava clicando um monte de coisa aqui, aí eu fechei.
Pronto, é isso. Eu vou deixar para que você, se você queira deixar uma mensagem para as mães, né, os pais que estão assistindo, certo? Porque é importante, né? Muitas pessoas aqui ainda estão no início dessa jornada. Eu até mudei o nome do evento, né? Mudei as aulas também, agora é Jornada da Comunicação no Autismo, porque é uma jornada mesmo, né? Então, por isso que a gente mudou o nome, mudamos as aulas também, enfim. E é isso, vou deixar espaço para você, deixar sua mensagem. Espero que a gente tenha outras oportunidades também, certo? Eu gostei muito de conversar com você. E você é de onde? Eu gosto de perguntar de onde vocês são. De onde Eu vocês sou de são. Jacareí, São Paulo. Ah, certo. Jacareí. Jacareí, é perto Fica perto. de São José dos Campos. Eu tenho uma aluna em São Bernardo do Campo. Tenho duas de São Bernardo do Campo. Tenho de Santos, Jandira, Cotia, Campinas. Eu Eu tenho fico muitas perto do interior de aqui São Paulo. do litoral norte, aqui da Ubatuba. São as cidades do Vale aqui, né? Jacareí, Caçapava, Taubaté, esse meinho aqui. Eu só conheço Bertioga. Interior de São Paulo, só conheço Bertioga. De praia, Bertioga, né? Mas eu conheço Paranapiacaba e Nazaré Paulista. São as que eu conheço. E Osasco. E vou deixar você falar que eu falo demais. É que eu gosto de conversar com as pessoas. Eu sou a pessoa que fala demais, meu Deus. Não, pode falar. Pode falar. É muito bom isso, continue falando, Carla. Continue dividindo com a gente aí as suas experiências. Eu não podia trabalhar com outra coisa, né? Porque quem conversa sou eu. Viu? Ai, que bom. Que bom. Bom, o que eu tenho para falar é que, assim, gente, olha, tem momentos que, como eu falei para vocês, né? A gente fica aflita, não sabe o que fazer, mas, assim, nada melhor do que a gente para conhecer o nosso filho, né? A pessoa que mais ama o nosso filho também é a gente, né? Então, assim, não desistir. Se você acha que aquilo não está dando certo, você procura uma outra coisa, uma outra alternativa. Eu super indico o curso, gente, porque, como eu falei, foi um divisor de águas. Eu aprendi a me comunicar com meu filho, a me fazer legal para ele, né? Eu acho. Eu nunca fui uma mãe chata, Não, mas eu entendi. mas eu não conseguia me fazer legal para ele. Você era uma mãe adulta. Como a maioria dos adultos são adultos, né? Acaba Isso, que esse lado mais lúdico a gente acaba deixando de lado na vida adulta, né? Porque a vida exige que a gente seja sério, responsável. A gente deixa de lado a ludicidade, né? é verdade. Eu perdi essa ludicidade, eu perdi. A E aí criatividade. sim, e aí eu obtive tudo isso aí de novo. E assim, não desista. Às vezes a gente aplica alguma coisa, não dá certo, mas para, né? Volta para uma outra atividade, vê qual que é o interesse do seu filho e tenta aplicar. Mesmo que ele goste das mesmas coisas, você faz aquilo, né? Repete mesmo aquela brincadeira, porque ele mesmo automaticamente ele vai pedir outra coisa, outra brincadeira, ele vai querer outro recurso. Eu sei que às vezes cansa, né? Não é fácil. Às vezes a gente vê os depoimentos, meu filho agora ele fala isso, aquilo, mas assim, tem a jornada, tem a dificuldade, né? Não é fácil mesmo. A criança às vezes não corresponde à nossa expectativa, né? Porque a gente tem muita expectativa em cima deles, né? Mas existe o tempo, né? Não é aquele tempo que alguns falam assim, olha, a criança ela vai fazer isso aqui no tempo dela, né? Tipo assim, a fala, né? Ela vai falar no tempo dela. Mas existem atitudes das crianças que são no tempo mesmo, porque o meu filho mesmo, ele falando, se comunicando, tem coisa assim que tem semana que ele não faz, mas na outra semana ele já está, assim, expert naquela situação, né? Porque precisa da repetição, né? Precisa da repetição, né? Acho que você quis dizer isso, o tempo de aprendizagem, que às vezes precisa repetir mais vezes determinada habilidade, que às vezes a criança não responde naquele dia, responde depois de alguns dias, depois de uma semana, só para ver se eu entendi. Acho que foi nesse sentido, né?
Isso mesmo, isso mesmo. E às vezes, Carla, a impressão que dá é que eles não estão prestando atenção, mas estão prestando atenção, porque repete, repete e depois você fica assim, nossa, mas onde aprendeu isso? Foi com você. Você que fez. Esse de não prestar atenção, eu brigo muito com Wesley. Eu não sou perfeita, não, gente. Eu sempre digo das minhas dificuldades, né? Eu sou casada com um autista, né? Nível 1 de suporte. Então, o Wesley, assim, ele não olha, ele fica no celular, ele sai, me deixa falando sozinha. Aí eu me estresso, eu digo assim, Wesley, foi o que eu falei. Repita. Aí ele repete, eu fico, meu Deus, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico com raiva. Porque ele consegue contar exatamente o que eu falei. Obviamente de forma objetiva, porque ele é objetivo. Mas assim, ele tá prestando atenção, ele não tá olhando para mim. Ele tá mexendo no celular, ele tá fazendo outra coisa, ele tá andando pela casa, mas ele tá escutando. Ai, eu disse, ai, meu Deus, eu tenho muito que aprender também, né? Porque... O meu marido, ele tem uma brincadeira que ele fala assim, por exemplo, você fala uma coisa, ele fala assim, não é possível. Aí ele fala assim, ah, não é possível, né? Tipo, conta uma história, fala, ah, não é possível. E aí o Matheus, ele aprendeu assim, ele pergunta a idade de alguém, né? E a pessoa fala assim, ah, eu tenho 20 anos. Aí ele, não é possível. Aí a pessoa deve dizer, nossa, ele tá achando que eu sou mais nova, né? E tipo assim, coisas que ele, né, eles prestam atenção, uma coisa que meu marido às vezes faz esporádico, ele pegou isso daí, tudo ele pergunta a idade da pessoa, aí a pessoa fala, ele, não é possível. Eles prestam atenção, sim. A entonação, né, é diferente, né? Não é possível. Não, A entonação, né? é muito engraçado. Que Então é legal. isso, Carla. É isso que eu falo. Não desistam, né? Não desistam. Se tiver cansado, tente mais um pouco e que vai dar certo. Sim. Eu te agradeço por confiar, né, no nosso trabalho, no nosso trabalho que o meu marido trabalha junto, né? Então, assim, eu agradeço pela confiança em mim, na minha equipe, no PAP, também por você compartilhar a sua história, né? Assim, no início a pessoa fica um pouco nervosa, né? É uma coisa nova, às vezes nunca fez live, mas você saiu super bem. Você falou para mais de 180 pessoas. Depois foi diminuindo, né? Por conta da hora também, né? Que eu emendei uma live na outra, então depois foi diminuindo a 170, 150, agora a gente tá em 100 e pouquinho, mas você foi muito bem, gostei muito. É sempre um prazer conversar com as minhas alunas. Eu gosto de perguntar de onde vocês são, porque assim, a gente gosta muito de viajar, né? Eu e Wesley. Então, quando a gente viaja, a gente avisa, ó, eu tô indo para tal cidade. E aí faz um encontro dos alunos, né? Infelizmente, fizemos poucos, porque veio a pandemia, e aí a gente não pôde mais viajar, né? A gente só por aqui mesmo. Mas nossa última viagem foi para Recife, né? Que a gente fez assim, essa viagem. A gente conheceu duas alunas do PAC, foi bem legal. Então, espero que a gente possa se encontrar, né? Quando a gente for para, não sei, para perto ou na mesma cidade, não sei, para a gente São conversar Paulo, tô pessoalmente. pertinho aqui. Sim, eu tenho família, tenho amigos em São Paulo, vai ser bem legal, tá bom? Então, obrigada, pessoal, por tudo, também pelos comentários. Assim, não consegui ler todos os comentários nem todas as perguntas, porque eu estava prestando atenção na massa. Diferentemente de Wesley, eu não consigo escutar e ler ao mesmo tempo, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Eu não consigo. Aí o meu marido gosta muito de ouvir podcast, né? Ele fala, por que você não escuta podcasts? Porque eu não consigo. Para eu assistir uma palestra, uma aula, eu tenho que ouvir e ver a pessoa. Eu não sei só ouvir. Ouvir, eu só escuto música. A aula, a palestra tem que ser eu vendo e eu ouvindo. Eu tenho que parar para poder olhar. Às vezes eu digo, não, eu vou deixar aqui a aula rodando enquanto eu estou aqui fazendo alguma coisa no computador. Mas aí vira e mexe, eu minimizo o que eu estou digitando para ficar assistindo. Cada um aprende de um jeito, né? Sim, Eu aprendo assim, fazer o quê, né? Mas foi muito bom, assim, parecia que a gente já conversava, já se conhecia de muito tempo, assim, já conhecia pessoalmente, inclusive. Foi um papo muito agradável. Peço desculpa se acabei te interrompendo alguma vez. Às vezes eu me empolgo. Mas, assim, eu estava tão à vontade que geralmente isso acontece quando eu estou bem à vontade. Viu? Obrigada mesmo. Espero que a gente converse pessoalmente e em outros momentos também aí, né, online. Foi muito legal. Espero que você tenha gostado também. eu gostei muito. Nossa, foi um prazer.
Um prazer estar aqui com você. E a gente se conhece mesmo, né? A gente pode não ter contato assim presencial, pessoal, né? mas a gente se conhece. Sim, das aulas ao vivo, da comunidade, do desafio e tudo mais. Ótimo. Mas assim, já que você vai viajar, mesmo que você não faça todos os desafios, o que você puder fazer, você faz e posta lá. Porque aí também você já tem o compromisso de continuar fazendo o que você já faz e ao mesmo tempo para motivar outras mães, né? Para elas fazerem, participarem também. Porque tem muita gente que fica assim, não sei se eu vou conseguir, não sei se é para mim. Não estou falando do papo, estou falando do desafio, né? Que é um desafio que eu faço para alunas do PAP, são 30 dias, cada dia uma atividade diferente. E aí as mães vêm assim, começam a ver os vídeos, e aí começa a fazer também, né? Ficar mais inspirada. Aí é legal. Né? Mesmo que não consiga concluir o desafio, você faz o que você conseguir fazer, você posta. Tá bom? Beijos, obrigada, boa noite, bom descanso, um abraço, né, para o seu esposo, para os seus filhos, Matheus, tá bom? Vocês estão todos de parabéns. Obrigada. Que fazer que nem meu paciente que foi embora, né? Ele fala assim: você está de parabéns. Ou então ele fala: eu estou de parabéns. Ah, que fofo. É muito engraçado. Aí depois só bater palma: eu estou de parabéns, mamãe, eu estou de parabéns. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tchau, boa noite. Beijo Tchau, para todo cara. mundo. Boa noite. Tchau, Tchau. boa Fique com noite. Deus. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.